Aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Diga isso. E eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, Jesus. Aleluia. Que Ele seja adorado, exaltado para todos sempre. Se achou? Amém? Isaías 49, 15, né? Enquanto a gente procura, a gente louva, não perde tempo. Aleluia. Glória a Deus. Alguém está procurando ainda aí? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim, irmãos. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Aleluia. Uma grande promessa do Senhor para a tua vida, amém? Deus não pode se esquecer de você. Aleluia, glória a Jesus. Fala para mim que está pertinho de você e fala: Deus nunca vai esquecer de você. Aleluia, glória a Deus. Não importa se você já passou por algum tipo de abandono, por algum tipo de solidão, esquecimento, dificuldade, Deus nunca se esqueceu de você. E Ele está falando que Ele não pode se esquecer de você. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto ele é emblemático porque ele exalta o amor de mãe e o amor de Deus. O Senhor queria falar sobre o seu próprio amor comigo, com você. Então ele procura para que nós possamos entender uma comparação. E ele vai falar do amor da mãe. Aleluia. Ele procura uma comparação. Que amor que eu poderia fazer com que eles entendam o amor que eu sinto por eles? E ele vai buscar, porque esse texto está na primeira pessoa, é Deus falando. Aleluia. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Não há amor maior do que o de uma mãe que acabou de ter o seu bebê e está amamentando. A conexão entre mãe e filho é gigante, desde o ventre, desde o cordão umbilical, desde aqueles 9 meses que aquele bebê passou se habituando a andar com a sua mãe, a ouvir a voz da sua mãe. E há uma conexão gigante ali. Então dificilmente uma mãe se esqueceria do seu filho recém-nascido e que ela está amamentando. Mas no final, preste atenção, Deus diz: embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Você que é mãe pode até protestar. Que é isso, Deus? Eu nunca me esqueceria do meu filho recém-nascido, principalmente quando ele era recém-nascido. Glória a Jesus. Mas hoje em dia, para se cumprir o que a palavra diz, o amor de muitos está se esfriando. Estamos cansados de ver mães que esquecem.
que abandonam, que vendem seus filhos recém-nascidos, que matam seus filhos recém-nascidos. Se alguém nessa noite que se sente rejeitado por pais, mães, irmãos, amigo, pela sociedade, creia, Deus, Ele te acolherá. Ele te ama com um amor ainda maior, segundo essa palavra, do que o próprio amor de uma mãe por um filho recém-nascido. Toda mãe, antes de ser mãe, ela é uma mulher. E toda mulher, ela tem as suas vivências, ela tem marcas em si mesma, que foram adquiridas antes mesmo dela ser mãe. E que marcas você tem que podem te impedir de ser uma boa mãe? A noite, ela é para falar de mães. E muita coisa que eu vou dizer nessa noite se aplica também aos pais. Então, os pais não fiquem felizinhos e dando cotoveladinhas aí pro lado não, tá bom? Glória a Deus. Mas eu quero focar nas mães nessa noite. Não importa hoje se você é uma mãe que gerou filhos no seu ventre, que você gerou filhos no seu coração através da adoção, ou até uma mãe por consideração, devido ao cuidado, carinho e dedicação que você teve com uma relação a alguma pessoa. Essa palavra é para você. Eu peço, por favor, que você não se irrite, mas há coisas que precisam ser ditas. E eu não vou deixar passar essa oportunidade. Em 7 anos, acho que é a primeira vez que eu prego no Dia das Mães. Nós sempre convidamos alguma mãe para pregar nesse dia. Mas o Senhor preparou que eu estivesse aqui. Amém? Nunca é muito fácil convidar alguém para pregar no Dia das Mães. As mães pregadoras têm as suas igrejas, têm as suas homenagens também. Então hoje o Senhor preparou e eu quero transmitir coisas do meu coração para o seu coração. Amém? Glória a Jesus. Se você for crente de verdade, você não vai sair daqui brava comigo, mas você vai sair refletindo, ou até mesmo triste com você mesmo. Talvez nada vai se aplicar a você, e aí nesse caso, parabéns, amém? Mas sempre vai ter uma amiga mãe para você ensinar e para você compartilhar o que você vai ouvir. Irmãos, pais e principalmente irmãs, mães, me desculpe, mas nunca antes na história nós tivemos uma geração de pessoas tão ruins, pessoas tão más, pessoas tão longe de Deus. Verdadeiramente o amor de muitos tem se esfriado. Uma geração com tanta falta de respeito e tão deformadas no amor. E eu creio que faltou um pouco de mãe para essa geração. Faltou mãe no padrão de Deus. Eu vejo mães que atiram seus filhos por uma janela. Eu vejo mães que deixam seus namorados estuprarem os seus filhos, as suas filhas. Eu vejo mães que deixam seus namorados, maridos, amantes agirem de violência contra os seus filhos, a ponto de matar, como foi recentemente no caso do menino Henry. Eu vejo mães que não têm mais tempo para os seus filhos, que delegam a criação dos seus filhos à escola, à creche, à igreja, à vizinha, ao traficante, a qualquer um, menos a ela própria. Eu vejo mães que querem transformar os seus maridos em mães, sendo que Deus criou os homens para serem pais, porque os filhos precisam de ambos, precisam de mães e precisam de pais, cada um no seu quadrado. Eu cresci numa geração já deformada, que as mães deixavam as suas filhas dançarem El Chan com 3 ou 4 anos. Que lindinha! Ela desce bonitinho na boca da garrafa. E a sensualidade era tanta que com 12 namoravam, com 14 estavam grávidas. E hoje não é diferente. Hoje é pior. A moda agora é o funk, umas letras horrorosas, sensuais, ou podres mesmo, nem sensuais. E a diferença é que tem criança ficando grávida com 11 anos. Para encerrar, sobre o que eu vejo, falar da igreja,
Eu vejo mães que não incentivam seus filhos a vir para a igreja, que só vêm quando não há nada mais interessante para fazer. Vejo mães, e eu estou falando da igreja como um todo, amém? Não pegue só a Pagiel como exemplo. Mães que não passam o exemplo de boas cristãs, que não ensinam a palavra de Deus, até porque não gastam 10 minutos para meditar na palavra de Deus, para ler na palavra de Deus, então como ensinar? Eu vejo filhas adultas de mães crentes, que viam as suas mães levantarem 6 horas, 7 horas da manhã para ir à igreja, orar no ciclo de oração, e que hoje são mães e não oram 5 minutos pelos seus filhos, nem ao levantar, nem ao deitar. Eu vi crianças batizadas com o Espírito Santo, e hoje eu não vejo adultos. Eu sei que há exceções, sempre há, glória a Deus. Deus sempre tem um remanescente escondidinho. Mas digam vocês mesmos, quando olham para o lado, se não é aquilo que vocês também veem. Não vamos fugir da verdade, esconder a verdade. Aleluia. Mas o convite hoje não é para olhar para o lado, mas é para nós olharmos para dentro. Pode ser que, apesar das falhas na educação dos filhos, mesmo assim Deus seja misericordioso e nada de mal aconteceu com nenhum deles. Mas eu preciso te perguntar: que geração de adultos que nós estamos formando? Uma geração chamada de geração mimimi. Uma geração da falta de respeito, da falta de atitude, da falta de liderança, da falta de Deus. Então, como amar os nossos filhos de verdade? Como educá-los de acordo com a palavra de Deus? Se você quiser me acompanhar, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Toda vez que a gente apresenta uma criança aqui, a gente acaba lendo esse texto. Glória a Deus. Está no Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, capítulo 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje eu te ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Esse texto está falando de educação cristã, de amor, de segurança. E ele dá a receita do meu primeiro conselho nessa noite, para que você tenha um exemplo de mãe cristã na sua vida. Gaste tempo com o seu filho. Esse é o primeiro conselho da noite. Gaste tempo com o seu filho. Aqui na terra, a maior alegria para uma mãe é ver o seu filho formado, bem-sucedido, casado, com uma boa família. E realmente isso é muito bom e isso é muito importante. Mas se esse mesmo filho, ao morrer, for para o inferno, isso significa que nós fracassamos como pais, como mães. Nós devemos apoiar, a Bíblia fala, Jesus a transportar os nossos filhos do reino das trevas para o reino do seu amor. Se os pais eles não têm tempo para um filho, o traficante abraça o seu filho. Se o filho não pode falar com você de drogas, sexo e rock and roll, ele vai falar com o coleguinha, e pode acreditar que o coleguinha vai ensinar tudo errado. Uma mãe, segundo o coração de Deus, ela não pode ser egoísta, centrada em si mesma. Filho ingrato, filha ingrata, eu não valorizo o que eu te dou, vou trabalhar, vou correr atrás das minhas coisas, e você que se vire. Será que esse é o pensamento
de uma mãe segundo o coração de Deus? Você pode. Eu trabalho numa empresa que tem muitas mulheres importantes ali, que tem altas remunerações. Você pode ser importante, você pode ter uma agenda lotada, você pode encher a sua casa de dinheiro, mas se você não tiver tempo para os seus filhos, está faltando algo para você ser uma mãe no padrão de Deus. Nós não devemos gerar filhos, sejam naturais ou espirituais, se nós não estamos dispostos a investir, se nós não estamos dispostos a cuidar. Você pode ser muito ocupada, e hoje em dia isso é muito normal, as mulheres estão no mercado de trabalho, mas é necessário ter tempo de qualidade para dedicar aos seus filhos. Ouvi-los e ouvi-los. Calmamente, atentamente, sem distração, sem celular, aconselhá-los. Ver o desenho que ele fez, ver a lição que ele fez, ver o texto que ele escreveu, celebrar as conquistas, prestar atenção nas mudanças, dar palavras de incentivo, dar palavras de correção, dar palavras de orientação, ajudar nos conflitos entre a vida cristã e o andar no mundo. Isso é o mínimo que Deus espera de uma mãe. Aproveita o melhor na festa, na maternidade, irmãos. Aproveite o melhor da festa da maternidade. Seja uma BFF dos seus filhos, das suas filhas. Não sabe o que é? Então essa pregação é para você mesmo. Aleluia. Best friend forever. Melhor amiga para sempre. Oh. Quando você escolhe a boa parte, ela nunca será tirada de você. Aleluia. É Marta e Maria. É tanta roupa no varal, é o fogão, é a limpeza. Cadê a folgada da Maria? Senhor, por favor, manda a Maria me ajudar. Não, Marta. Você está distraída com muitas coisas, mas uma só é importante. Maria escolheu a boa parte. Isso não vai ser tirada dela. O seu filho, a sua filha é a boa parte, irmã. Aleluia. A sua filha é a boa parte. E se você escolhe priorizá-los, essa boa parte nunca vai ser tirada de você. Aleluia. As coisas para fazer, elas sempre estarão lá. Mas os seus filhos não estarão lá para sempre. Eles só estarão com você por um tempo. E quais os vínculos que você está estabelecendo? Quais os valores que você passou, que você está passando, para que eles possam seguir sozinhos? Você é o que você é hoje, por causa do investimento dos seus pais em você. Ah, pastor, mas meu pai, a minha mãe, eles não fizeram, sabe, nada por mim. Deixa eu te dizer algo. Até isso contribuiu para você ser o que você é. E se você tem o Espírito Santo e souber interpretar o que te aconteceu da forma correta, até isso serviu para o seu bem, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou dar um exemplo. Pode ser que você passou muita necessidade e hoje em dia você é uma pessoa que valoriza tudo que Deus te dá. Cada conquista tem um sabor especial para você, e você aprendeu que não deve dar nada ou não deve dar tudo de mão beijada para os seus filhos. Um pouco de esforço não vai matá-los, mas vai forjá-los, vai prepará-los para um mundo que não dá nada de graça para ninguém. Aleluia. Eles vão ser conquistadores, se você transmitir esse valor. Quando a namorada der um fora no seu filho, ele não vai matá-la. Ele não vai matar o outro rapaz que conquistou a namorada dele. Ele vai conquistar outra. Ele é um conquistador. Quando o professor der uma bronca, o seu filho não vai dizer: quem você pensa que é? Nem meu pai, nem minha mãe fala assim comigo. Por isso mesmo, ele terá aprendido noções básicas de respeito. Preciso me submeter a esse cara aí,
Conquistar meu diploma depende dele, o meu futuro depende daquilo que ele puder me ajudar. E assim ele vai ser com o chefe, e assim ele vai ser com as autoridades. Quem tem tudo de mão beijada apela para a ignorância. Quando não tem, bate até nos pais. Já vi amigos meus que o pai falou não, e ele já era até grandinho na época, foi para cima do pai, foi para cima da mãe com violência, porque o pai falou não. Porque ele não sabe o que é conquistar, ele não sabe o que é prover, ele não sabe o que é esperar, ele não sabe o que é perseverar. E são todos valores cristãos. Quem tem tudo que quer, não valoriza, quebra fácil, gasta tudo, não sabe cuidar, e serão os adultos endividados do futuro, que não sabem se planejar. Mesmo que você possa dar tudo para o seu filho, faz um charme, faz um charminho, diga que não pode, faz esperar uma data no calendário, faz conquistar, dá uma moeda todo dia, 2 moedas todo dia, para que durante um período ele possa acumular e conquistar aquilo que ele gostaria, que ele quer. Dê missões com recompensas, ensina a cuidar, faz ficar sem alguma coisa durante um tempo, para que possa dar valor. Muito importante, fale não, fale não, fale não. Seu filho não vai morrer quando ele escutar o não. A Bíblia diz em Provérbios 19:18: discipline seus filhos enquanto há esperança, do contrário você destruirá a vida deles. Os nãos, eles ensinam. Minha mãe está aqui hoje, né, mãe? Glória a Deus. Aleluia. Meu pai adorava falar um não para mim, como ele gostava. Minha irmã, então, tadinha. Glória a Deus. Mas eles ensinaram: homem não bate em mulher. Meu pai era alcoólatra. Então, ele tinha isso na mente dele: homem não bate em mulher. Aí ele chegava em casa e ele se irritava porque o álcool fazia alguma coisa lá no cérebro dele, ele quebrava a casa inteirinha, mas não tocava na minha mãe. Não era o certo quebrar a casa inteira, correto? Mas eu só estou querendo chegar nesse ponto. Homem não bate mulher, mulher respeita o homem. Coisa que nessa sociedade nossa a gente não consegue mais enxergar. Valores ensinados pelo não. Se você não falar não para algumas coisas, o mundo vai falar. E talvez o seu filho não vai saber ouvir, e a reação ela pode ser muito inesperada. São lições preciosas essas. Aliás, eu quero dizer aqui que falar não é uma arte. É preciso ter sabedoria, porque às vezes nós devemos dizer não e dizemos sim. Em alguns outros momentos nós deveríamos dizer sim e falamos não. Um não bem aplicado, ele vai ensinar limites, ele vai ensinar educação, ele vai ensinar respeito. E às vezes a gente libera geral para ser bonzinho, ou porque nós não estamos nem aí. E o contrário também é verdadeiro. A gente não deve colocar uma coleira nos nossos filhos, de jeito nenhum. Tem algumas situações que eles vão ter que enfrentar, correr risco, aprender a identificar o terreno, para se tornar um adulto sensível, com sensibilidade, seguro, mas pensando sempre naquilo que é melhor para eles. Tomamos decisões por nossos filhos, que às vezes eles têm condições de tomar. Deus, ele é o melhor modelo de pai que nós temos. Sim ou não? Sim. Amém? Nós somos como crianças para Deus, porque os pensamentos dele são infinitamente maiores do que os nossos. Mas quando ele colocou a árvore do conhecimento no meio do jardim do Éden, ele não colocou uma cerca em volta. Aleluia. Fazia parte do crescimento de Adão, do crescimento de Eva, não comer por obediência, e não porque havia uma cerca.
E os nossos filhos vão precisar entender que algumas coisas não vai ter certo. E a gente tem que ensinar eles. Que eles não vão poder fazer mesmo estando acessível. Glória a Deus. Dizemos, por exemplo, para os nossos filhos: vocês não vão ver o YouTube, vocês não vão ter acesso à internet, vocês não terão redes sociais. O que devemos fazer nesses casos? Educar. Dizer o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que deve ser dito, o que não deve ser dito, o que deve ser visto. Aí você vai falar: pastor, mas isso dá muito trabalho. Melhor é proibir logo. Aí sabe o que acontece? Ele vai ficar a vida inteira esperando que alguém decida por ele o que ele deve fazer ou não. O que eles crescem sem uma visão crítica do mundo. Precisamos de adultos que sabem ser líderes, que sabem tomar decisões. Nosso país não tem líder, irmãos. Olha a liderança dos nossos governos. Independente de partido, até porque todos os partidos já governaram há uns 20 anos para cá, e nenhum a gente falou: nossa, esse é um grande líder. A forja dos grandes líderes se chamam pais, se chamam mães. Ensine, mostre que há punições se acessar errado. Fica uma semana sem na primeira vez, fica um mês sem na segunda, e assim por diante. Mas estabeleça o que pode e quais as regras para a desobediência. Isso se chama educação. Não proíba nada sem ouvir, não proíba nada sem sentar junto, sem ver se tem realmente problema. Esse, por exemplo, era um problema do meu pai. O não vinha independente do que fosse, sem ouvir. Nós não precisamos ser assim: ouça, veja se faz sentido, se pode, não pode, se meio pode, se meio não pode. Estabeleça os limites. Não diga um não sem educação. Transmita discernimento. Entre no mundo do seu filho com ele, seja amigo do seu filho. Tenha empatia, se coloque no lugar dele. Senão ele chega na escola parecendo um ET. Todo mundo sabe de um assunto e o seu filho está lá alienado, sem saber de nada, e aí ele começa a ser tratado com diferença pelos amiguinhos, e às vezes isso vai acontecer, porque nós somos cristãos, mas que ele entenda o motivo. Deixe seu filho correr alguns riscos, fique de olho, mas não o deixe perceber. O filho briga com o amiguinho, o filho briga com o irmão, o filho briga com o coleguinha, e nós, como pais, como mãe, nós interferimos. E aí ele não consegue administrar conflitos, porque nós sempre tomamos a frente, ao invés de observar como ele sairia daquela situação. Precisamos fazê-los crescer, faz parte do crescimento administrar conflitos. Por que será que a nossa geração de adultos ela é tão mimada? A frase mais falada é: não pisa no meu carro, se pisar no meu carro. Mas às vezes a gente vai pisar, engolir sapo, faz parte do crescimento. Tem mãe que diz assim, essa é boa, podia estar aí no quadrinho da entrada: mexeu com meu filho, eu viro leoa. Aleluia. Só que, lamento, você precisa ver mais o Animal Planet, o Discovery Animals. Porque uma leoa, na verdade, eu posso falar de carteirinha, porque a Eliane fala: não sei como você tem paciência de assistir essas coisas. Eu gosto muito. Uma leoa, no bando dela, ela deixa os leãozinhos brigarem uns com os outros, com seus próprios filhos, com os filhos das outras leoas que são do mesmo bando. E assim, parece uma brincadeirinha, mas eles se estapeiam, eles se mordem, eles se ferem, eles ficam todos machucados, sai sangue. E sabe por que as leoas deixam? Porque lá na frente eles vão ter que administrar muitos conflitos. Eles vão ter que brigar pelo território. Eles vão ter que brigar para comer. Eles vão ter que matar animais muito maiores do que eles. Vão ter que tomar arranhada mesmo, chifrada e tudo mais.
Então, naquele período, elas deixam eles treinarem, elas deixam eles se matarem ali entre eles, para que lá na frente eles saibam como se comportar, como guerrear, como atacar, como comer, como se defender. Amém? Amém. Glória a Deus. Então é preciso entender o que é uma leoa. Exemplos, valores, princípio, caráter, educação cristã, elas não são coisas terceirizáveis. Não delega a vida dos seus filhos, a vida cristã dos seus filhos ao pastor. Não delega a educação dos seus filhos ao professor. Ensina a pegar o papel no chão e jogar no lixo. Mas mãe, não fui eu que joguei. Aleluia. Você, filho, é a resposta. Eu falei que isso ia acontecer. Fui eu mesmo que coloquei, mas eu não paro quieto aqui. Glória a Deus. Você é a resposta de Deus para essa nação, filho. Pega aí, cara. Aleluia. É nos pequenos exemplos, irmãos. Amém? É nos lares cristãos que os bons exemplos têm que florescer. Esse é o segundo conselho: seja exemplo para o seu filho. Os filhos de Deus, eles precisam se manifestar. A Bíblia diz que a criação anseia, ela está ansiosa, espera a manifestação dos filhos de Deus. E isso começa com o exemplo dos pais. A melhor maneira de enfatizar ou de vencer uma mentira não é enfatizar uma mentira ainda maior, é elevar a verdade. É o exemplo, o bom exemplo. A melhor maneira de mostrar algo errado não é enfatizando algo mais errado ainda, mas é mostrando o correto. Quer destruir a corrupção, esse grande mal do nosso país? Então eleva a retidão, eleva a justiça. Aleluia. Eleva a honestidade. É o exemplo que fortalece. É igual na vida cristã. Eu não mostro para um pecador outro pecador como modelo. Ó, tá vendo? Não é para você fazer daquele jeito. Não, eu mostro Jesus. Ele é o modelo. Glória a Deus. Ele não tem pecado. Eu não preciso mostrar alguém que erra mais do que eu para o meu filho, para falar como eu sou bom. Eu mostro Jesus. Ele é bom. Ele é o alvo. Aleluia. Amém? Pecador, olhe para Jesus. Ele é o modelo. Eleve a verdade, reforce o jeito correto, mostre o que é bom para o coletivo e não apenas para você. Aleluia. Mostre o que é lealdade, ensina a ficar, irmãos. Ensina a permanecer. Enquanto muitos vão embora, ensina a permanecer. Aleluia. Dê um exemplo. Esse é o melhor ensino. Amém? Que seus filhos vejam na sua mãe uma verdadeira matriz para eles serem iguaizinhos. E não só na genética, não só na aparência, mas em todas as coisas. E aproveitando esse exemplo, desse gancho do lar, o Senhor colocou, assunto chato, mulher não gosta de ouvir isso, mas o Senhor colocou o marido como cabeça, como sacerdote do lar. É Deus, marido, esposa, filhos. Foi Ele que determinou assim, não são os pastores. Há uma autoridade celestial que precisa ser respeitada. E aí, nesse caso, eu peço também aos maridos que não fiquem felizinhos de novo. Porque a Bíblia diz que o marido ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, dando a vida por ela. Então, o nosso sacerdócio ele não deve ser exercido com broncas, com violência, com autoritarismo, mas ele deve ser exercido com amor, com carinho, com tolerância, com perseverança, a ponto que, se precisar, é você que dá a vida e se sacrifica pela sua família. Mas, voltando às mães, se do teu lado também você não apoia, você não admira, você não serve, não honra a sua aliança, não faz sua parte, vive brigando. Mulher de Provérbios lá, né? É pior que uma goteira, uma mulher brigando, que vive brigando. Está escrito lá. Aí,
Se o seu filho não consegue ver em você também um respeito ao sacerdócio do seu lar, essas coisas em relação à cabeça da casa, que ele vê, como ele entenderá servir ao cabeça da igreja, que ele não vê? Aliás, muito triste, eu preciso dizer isso porque eu vi aqui, então não estou falando dos outros não, estou falando de mim. Mulheres que tiram os próprios maridos e filhos da igreja, e não foi uma vez só. Os maridos começam a vir, uma inversão, assim, com a minha geração. Eu ia para a igreja com a minha mãe, tinha só mulher, né mãe? Pelo menos 80, 90% da igreja era mulheres. Aí agora a nossa geração de hoje está esquisita. 80, 70% são os homens e a mulher fica em casa cutucando o marido para ele não ir mais. Aí o marido não aguenta a pressão e sai. Parece que a mulher prefere o marido no bar do que na igreja. As mulheres, elas são colunas espirituais das suas casas. Aleluia. Segundo os valores cristãos, os dois podem trabalhar, mas se você de verdade mergulha na Bíblia, o homem, ele tem uma responsabilidade muito grande na provisão e a mulher na educação do lar. E aí as coisas começam, teoricamente, a se inverter. Amém? As mulheres são colunas espirituais de suas casas. E isso tem muito reflexo, entenda, na educação dos filhos. Quando eles não conseguem enxergar que a igreja tem valor para os seus pais, isso também não será um valor para eles. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se apartará dele. Essa palavra ela é especial porque, se você notar, ela diz ensina, ela não diz assim, ensina a criança o caminho que deve andar, apontando assim. Ela está escrito assim: ensina a criança no caminho. É junto, é do lado. Se não for pelo exemplo, não vai resolver. O caminho é aquele ali, aponta só. Não, ensina a criança no caminho. Você está no caminho, você está ensinando o caminho. Tá bom? Aleluia, glória a Deus. Quando nos colocamos na missão de ser exemplos como pais, aí nós ganhamos até o direito de dizer para os seus filhos: aleluia, se não for como a gente é, cai fora. Agora, quando a gente não é exemplo, como a gente pode exigir? Faço o que eu faço, faço o que eu mando, não faço o que eu faço? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando vemos nossos filhos fazerem coisas erradas, que eles simplesmente estão copiando de nós, nós não temos o direito mais de cobrar. Mas quando falamos e fazemos o que falamos, nós não vamos precisar nem ficar insistindo muito. O Espírito Santo vai agir na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. E a Bíblia fala que eles serão como flechas na mão do guerreiro. Aleluia. Você, mãe, será como árvore frutífera na sua casa, os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Salmo 128. Assim será abençoado aquele que teme ao Senhor. Presenteie essa geração com exemplos. Terceiro ponto: ore pelos seus filhos. Nossa geração não gosta de orar. Amém? Eu não trouxe uma pregação pentecostal aqui hoje, amém? Eu trouxe quase que uma palestra, mas que o Espírito Santo esteja falando com todos. A nossa geração, ela não gosta de orar. Não precisa me responder, mas quanto tempo você tem orado por dia? E desse tempo, quanto tempo orando por seus filhos? Eu vi uma geração de mães de joelhos. Na igreja da minha mãe, tinha 2 ou 3 reuniões por semana do círculo de oração. Dependendo da época do ano, elas se reuniam todos os dias. E a minha mãe me fazia acordar cedo para ir com ela lá, acompanhá-la na igreja. Lembra que eu falei lembro até do vermelhão, mãe, né? Quando eu era na favela ali, do Jardim Elba, a igreja.
na comunidade, a igreja era de cimento, então a gente passava aquela cera vermelha parquetina e depois a gente dava brilho. Não tinha nem ceradeira na igreja naquela época, era no pano mesmo. E eu lembro que a minha mãe ia fazer isso, como eu já estava lá, acabava ajudando também. Isso acontecia depois ainda da oração. E você vai amando a igreja, ajudando a cuidar, ajudando a fazer o que é necessário. Há muitos motivos para você orar por seu filho, creia. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, rugindo e procurando a quem possa devorar. Os nossos filhos costumam, nas nossas casas, ser os mais fracos espiritualmente, porque eles ainda estão em desenvolvimento, eles ainda estão em formação. Então, se não há a proteção do joelho da mãe, do joelho do pai, da oração, a cobertura espiritual, dentro do lar, eles se tornam presas fáceis. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Na Bíblia, muitas vezes, os anjos eles foram enviados por causa de orações. Eu só vou falar 3 exemplos, porque tem vários. Daniel orou e jejuou por uma resposta e o anjo trouxe a resposta. Manoá, ele orou que o anjo viesse para lhe ensinar como criar o seu filho Sansão. Jesus orou no Getsemane e a Bíblia fala que o anjo veio para consolá-lo, para reconfortá-lo. Jeremias 29:11 tem aquela promessa linda: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aí a gente para a leitura aqui, olha o versículo seguinte: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Como? Orando. Orar pode começar como obrigação, mas se você começa a entender as respostas de Deus para você, ela passa a ser um prazer. A oração é a forma de falarmos com Deus e estabelecer vínculos com Ele, de amizade, de intimidade, e com todo o poder que nosso Deus tem. Ele ouvirá e guardará aqueles que o buscam em oração. Nossos filhos estarão protegidos, porque a Bíblia fala que eles são herança do Senhor, foi Deus que te deu. Salmo 127:3, os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Isaías 65:23, ele diz que nós, o que a Paula cantou aqui hoje, amém? E nossos descendentes, o povo do Senhor será feliz e abençoado por 1000 gerações, aqueles que temem ao Senhor. Lamentações, capítulo 2, versículo 19, olha que texto impressionante. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor, levante para Ele as mãos em favor da vida dos seus filhos. Aleluia. A Bíblia fala que Jó, ele era irrepreensível, íntegro, temente a Deus e evitava o mal. Ele orava continuamente pelos seus filhos na madrugada, fazia sacrifícios por cada um deles, e olha que ele tinha 10. Note que Jó não era um desocupado. A Bíblia fala que ele era o homem mais rico do Oriente. Possivelmente então ele era um empresário daquele momento, um empresário daquela época. Então ele era uma pessoa importante, ele era uma pessoa ocupada, ele tinha muitos empregados, mas isso não era desculpa para que ele não buscasse ao Senhor e orasse pelos seus filhos nas madrugadas e ainda sacrificasse pelos seus filhos. E a Bíblia usa uma palavrinha mágica, continuamente. E a Bíblia vai dizer que por isso o próprio Satanás chega para Deus e fala assim: também você colocou uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui, de forma que eu não posso tocá-los.
Amém? Quando você ora, receita de bolo para você, para Deus colocar uma cerca em volta da tua casa, da sua família, dos seus filhos, de tudo que você tem. Ore continuamente por eles. Continuamente. Aleluia. Porque o diabo, ele não dá trégua. A Bíblia fala que todos os dias ele está ao nosso derredor. Então, quando nós oramos todos os dias, nós fechamos todas as brechas. Aleluia. O amiguinho não arranca Deus do coração do nosso filho. Não leva o nosso filho para longe de Deus. Mas a oração nos livra, guarda o nosso filho. Você pode ter um intercessor. Pode ter certeza, irmãos, eu oro por todos vocês. Nós podemos ter intercessores, e isso é muito bom, mas a oração que vai fazer a diferença na vida dos seus filhos é a sua. Aleluia. A oração que salva o seu filho é a sua. É a de uma mãe e de um pai apaixonado pelo filho. A tua oração, ela continua. Você já deu a vida por eles, mas a tua oração continua gerando vida espiritual neles. Ah, pastor, desculpa, mas eu estou 5 anos orando pelo meu filho e a vida dele continua, perdão da palavra, um fracasso. O meu conselho para você é: não desista. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Persevera, continua. Eu não sou uma mãe guiada pelas minhas emoções, eu não sou guiada pelas circunstâncias, eu não me guio por vista. Eu sei que o meu Redentor vive, que um dia Ele vai se levantar ao meu favor. Eu sei que ainda o louvarei. Eu sei que eu louvarei o Senhor e que na minha boca um cântico novo será colocado, na minha boca vai se encher de riso. Eu serei uma mãe de muitas lágrimas, sim, de joelhos no chão, mas eu ainda verei todo tipo de maldição na vida dos meus filhos transformada em bênção, transformada em vitória da parte do Senhor na vida do meu filho e da minha descendência. Glória a Deus. Estou acabando, amém? Outro ponto, rapidinho. Gênesis 25, 28 está escrito assim: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Eu não vou me aprofundar aqui, mas não faça diferença entre os teus filhos. Custou muito caro para Esaú e para Jacó essa diferenciação que os pais fizeram para eles. Uma briga interminável que só acabou nos últimos dias de vida deles, depois de muitos anos. Deus, como pai, falou: eu não faço acepção de pessoas. Eu não tenho preferências. Então não superproteja um e não exponha o outro. Trate os seus filhos todos iguais. Mas pastor, eles têm temperamentos diferentes, eles agem diferente. Um é mais desobediente, o outro é mais não sei o que. Aleluia. Vai dar trabalho, sim. Ninguém está falando que não vai dar. Aleluia. Glória a Jesus. Lembra do filho pródigo? Um sai, vai embora, o outro fica. Mas o pai ama os dois da mesma maneira. Um até reclama, mas o pai falou: filho, você sempre esteve aqui, o meu amor por você sempre foi grande, você podia ter feito o que você quisesse. Há filhos mais difíceis do que outros. Deus não tem filhos assim, mais difíceis do que outros, mas Ele continua oferecendo a todos as mesmas coisas e as mesmas oportunidades. Ele não desiste dos complicados. Mesmo que a sua mãe se esqueça de você, eu não me esquecerei de ti. Aleluia. Ele perdoa mais, Ele ajuda mais os mais complicados, sem esquecer dos outros. Que você, como mãe, tenha um coração como o coração de Deus. Não esqueça, não trate com diferença nenhum dos seus filhos. Último ponto para essa noite.
perdoe e peça perdão. Perdão, irmãos, ele é, aleluia, o caminho mais difícil para a gente percorrer dentro do cristianismo. Como tem pessoas que têm dificuldade em perdoar. Fala que perdoa, mas lança no rosto 20 anos depois. É muito difícil para algumas pessoas perdoar. Para outras é relativamente fácil. Esquece fácil, não lembra fácil. Mas para algumas é. E Jesus, ele veio para mostrar que não importa o tamanho do erro, sempre haverá perdão. Nada que aconteceu na vida de Jesus é por acaso. Ele morre do lado de um ladrão. Provavelmente aquele ladrão fez as piores coisas. Não é um cara só que mentiu, uma mentirazinha, ou que fez algum malzinho para alguém, pisou no calinho de alguém. Não. Provavelmente ele pode ter matado, ele roubou. Ele não estava sendo crucificado ali à toa do lado de Jesus. E Jesus escolhe ele para falar: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pedro nega. E Jesus, quando sai, sabe que Pedro não teria coragem de ir até ele. Fala: chama, fala para todos se reunirem e diz a Pedro que eu quero falar com ele. As lições de Jesus sempre foram na direção do perdão. O perdão, portanto, não é só do filho. Isso, como mãe, como pai também, nós precisamos aprender. Numa relação de mãe e filho, é natural que o filho erre mais. Ele é o imaturo da relação. E tem muitas mães que não perdoaram alguma coisa que seus filhos lhe fez. E o Senhor nessa noite está dizendo para você: perdoe. É natural que ele erre mais. Ele é o menor. Ele é o imaturo da relação. É ele que está em crescimento. É ele que está em desenvolvimento. E entenda, errar faz parte do processo. Todos nós erramos em algum momento. Nessas horas, nós devemos ensinar para os nossos filhos que pedir perdão é algo simples, é algo fácil, é algo sublime, e ela conta com o agrado de Deus. Quantas pessoas orgulhosas têm essa dificuldade incrível de pedir perdão, porque elas não foram ensinadas, quando crianças, a pedir perdão quando erravam ou a perdoar. O perdão e o perdoar, eles precisam ser leves, naturais, simples. E mais uma vez, porque está sempre mais junto a mãe, quem vai ensinar isso é ela. Mãe também erra? Eu creio que sim. Amém? Claro que sim. Pai também erra? Bastante. Então, vamos ensinar os nossos filhos a pedir perdão. Como? No exemplo. Peça perdão para ele quando você errar. Amar é fazer ao outro o que você gostaria que fizessem para você. Isso é uma máxima sobre amar. E quando você, como mãe, passa do ponto, você precisa pedir perdão. Às vezes pensamos que porque somos pais, não precisamos pedir, mas quando pedimos, estamos ensinando que pedir perdão é uma coisa importante quando erramos. Mãe, às vezes expõe o filho, sim ou não? Mãe, às vezes na raiva, humilha o filho. Mãe bate com raiva, e às vezes bate com raiva se vingando. Em vez de corrigir, aplica um castigo desproporcional. Pai também, tá bom? Estou falando de mãe hoje. Trata mal por causa das escolhas do filho. Você começou a namorar com aquela menina lá que eu não aceito. Não falo mais com você. A escolha é dele. Você pode ensinar. Amém? Talvez você precisaria ter ensinado um pouco antes algumas coisas, e não naquela hora. Aí fica sem falar com o filho. Já vi isso, minha mãe está de mal de mim. Está falando comigo. E isso passa muito longe do amor. Muito longe do que amor. Todas as vezes que você fizer algo para o seu filho que você não gostaria que fizesse com você, peça perdão para ele. Amém? Você concorda comigo? Amém? Você vai ensinar a lição mais importante da vida do seu filho. Exercer o amor. Pedir perdão e perdoar. Amém? Não tem vergonha nenhuma em pedir perdão. Mas se a gente não é ensinado, a gente acha que é vergonha.
Não tem vergonha nenhuma, aleluia, em perdoar. É de Deus o perdão. Deus é amor. Então vamos imitá-lo sempre. Jesus é o nosso modelo. Amém? Aplauda o Senhor.